Abra comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Quero falar um pouco hoje sobre uma alegria maior. Nossa pastora está aí, ó. Achei que ela ia pregar hoje, né? Ela está até com vontade de pregar, mas ainda não tem condições. Acredito que essa semana ela já deve ter condições para pregar aqui para os irmãos. Uma alegria maior. Vamos tomar o verso 20, depois vamos sentar e vamos decorrer durante alguns versículos aí. Lucas 10, 20, mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Podeis assentar. Você já realizou alguma coisa, ou já fez algum serviço, alguma obra, que te trouxe bastante alegria? Sim, claro, acho que todos nós, né, já passamos por isso. E na obra de Deus, e no serviço a Deus, isso é algo também que a gente vê constante mesmo, porque isso traz satisfação à nossa alma. O problema é que isso não deve ser o fator mais importante de nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai estudar e falar sobre isso. Que o trabalho, a alegria que o trabalho nos traz, a realização de uma obra bem feita, né? O cumprimento de uma tarefa ordenada pelo Senhor, né? Como a grande comissão, como Ele nos ordenou que nós possamos ir e pregar o Evangelho, tudo isso traz para nós uma certa alegria, um contentamento por estarmos cumprindo a ordem e o mandado do nosso Senhor. Mas isso não deve ser a alegria maior que deve repousar sobre o nosso coração. E a gente vai ver por quê. Porque há uma alegria maior e é sobre isso que a gente quer falar. No verso 17 aí, com a Bíblia aberta, nós vamos falar um pouco sobre os discípulos que estavam voltando, são 70, algumas versões falam 72, porque em alguns manuscritos continha 72, mas aqui o texto fala de 70. Então diz o verso 17 que voltaram 70 com alegria. Por que eles voltaram com alegria? Porque, em primeiro lugar, eles estavam vindo de um fracasso. No capítulo 9, a gente vai perceber no capítulo antes que eles foram incapazes de lidar com o menino que estava endemoniado. Você se lembra? Jesus estava lá no Monte da Transfiguração. Enquanto Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, embaixo estava tendo um problema terrível. 9 dos discípulos estavam lá, dos apóstolos, e eles não estavam conseguindo lidar com uma situação de um menino endemoniado. Eles não foram capazes de expulsar o demônio do garoto. E aquilo soou para eles como um verdadeiro fracasso. Jesus até disse: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Vocês foram incapazes de lidar com uma situação dessa, né? Então, eles estavam vindo de um fracasso. E Jesus é campeão, né? De pegar esses nossos fracassos e fazer dos nossos fracassos verdadeiras vitórias. Ele faz com que o nosso fracasso ali termine, acabe, porque não demora muito. Você vê isso em Lucas capítulo 5, na noite frustrante que os discípulos tiveram na pesca. Logo Jesus veio e naquele mesmo dia disse: não, joga de novo. Quer dizer, vocês vão ter vitória sobre o fracasso de vocês. Então, parece que o Senhor não gosta que o fracasso seja uma marca nos seus filhos. O Senhor logo dá um jeito para que a gente possa superar o fracasso de nossa vida, para que isso não seja uma sina, uma marca no nosso ministério e no nosso viver com Deus. Ele quer sempre que a gente triunfe, tenha vitória sobre os nossos desafios, sobre o nosso viver diário em Cristo. E a Bíblia então fala que eles estavam muito alegres. Muito alegres. E o que há, ou o que há de errado em estar alegre, em realizar a obra de Deus?
O que há de errado em fazer a obra de Deus e quando ver os resultados de tudo aquilo que a gente está vendo, o que tem disso de errado? Veja o texto fala que eles estavam dizendo, você percebe uma fala um pouco arrogante, porque eles dizem assim: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem a nós. Eles estavam impressionados com o resultado que o nome de Jesus, que nós acabamos de cantar, que o nome dele é poderoso, que o nome dele é invencível, que ele faz tudo isso. Realmente o nome de Jesus é poderoso, faz coisas maravilhosas. Nós podemos muitas coisas através do nome de Jesus. Eles estavam iniciando o ministério, estavam conhecendo isso, e quando Jesus enviou eles para que eles fossem e curassem enfermos, expelissem demônios, ressuscitassem mortos, lá foram eles, aos bandos, curando, libertando, não sei quantos dias se passou. O fato é que depois eles vieram com um relatório diante do Senhor, vieram com um relatório e disseram: Senhor, uma coisa incrível aconteceu, até os demônios se submetem quando nós falamos o teu nome. O resultado é o mais grande possível, o maior esperado, sensacional. A nossa missão foi maravilhosa. Aonde está o perigo nisso? Aonde está o perigo em você fazer uma coisa para Deus e dar tudo certo? Onde está o perigo em você executar a sua função, o seu ministério, e isso incorrendo um risco para a sua vida, um perigo para a sua vida? O perigo está justamente naquilo que o Senhor diz, o nosso maior inimigo, que é o nosso coração. Esse é o problema. O problema é que esse perigo da arrogância, da soberba, sonda constantemente o nosso coração quando nós obtemos sucesso. Isso é uma coisa que acontece com todos nós. Todos nós estamos, assim, fadados a passar por isso, a enfrentarmos essa tal situação. E é difícil demais que alguns não se envaideçam por causa de um trabalho bem realizado. É muito difícil que alguém segure um cálice até a topa, até na topa dele, e ande sem que isso caia. É muito difícil que alguém não se ensoberbeça por causa de um trabalho realizado e com bons resultados. É muito difícil. Isso é algo difícil demais. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a gente está cansado de ver o que o serviço a Deus, o serviço a Cristo causa nas pessoas. O que os dons causam em certas pessoas. O que os dons dados por Deus causam em alguns corações. A gente está cansado de ver essas coisas. Pessoas que se incham, pessoas que se acham porque estão realizando alguma coisa, porque estão fazendo alguma coisa. Elas se acham poderosas, grandes. Elas se acham altamente capazes. É só começar a vir alguns resultados, aquele irmão começa a mudar a postura dele, ele começa a mudar dentro da igreja, muda o comportamento dele entre os irmãos, entre a igreja, e a gente começa até a perceber o jeito dele de falar, começa a mudar. Tudo muda por causa de alguns resultados obtidos. É incrível como que nós somos, incrível como que nós somos vaidosos, incrível como que o nosso coração é inclinado ao orgulho, à vaidade. O que a gente precisa entender é que todo tempo de sucesso é uma ocasião perigosa para a nossa alma. Se você está vivendo um tempo bom de sucesso na sua vida, a gente já viveu algumas fases aqui na nossa igreja, tempos de sucesso, de conquista, e foram os piores tempos que nós vivemos aqui dentro. Os antigos sabem do que eu estou falando. Foram os piores tempos, foram os tempos em que Satanás semeou as sementes malignas em muitos corações. E muitos corações, por causa disso,
já nem estão mais aqui. Satanás conseguiu semear sementes de vaidade, sementes de orgulho, de soberba, e o resultado disso foi que muitos foram embora. Então, tempo de sucesso é um lugar onde a gente deve dobrar a vigilância sobre o nosso coração. Saber que, na verdade, se fazemos alguma coisa, é porque estamos ligados a Cristo, que é a videira. Porque o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A verdade é essa. Sem o Senhor nós não podemos realizar absolutamente nada. Então nós precisamos entender que aquilo que nós realizamos, os resultados que conquistamos, na verdade, foram dádivas de Deus. Foi a bondade de Deus para com a nossa vida, e não a nossa capacidade. Se os discípulos tivessem pensado um pouco, se eles tivessem analisado que há uns dias atrás eles teriam ou tiveram uma experiência tão fracassante, uma coisa tão frustrante na vida deles e no ministério deles, e agora eles estavam obtendo sucesso, por quê? Qual a razão? Se nós nos questionássemos mais, se a gente perguntasse o porquê do meu sucesso, o porquê da minha conquista, o porquê, talvez nós não encheríamos o nosso peito de orgulho, talvez não bateríamos no nosso peito e chegaríamos a uma conclusão de que somos capazes, de que foi por causa nossa, ou por causa da minha condição, ou por causa do meu talento, ou por causa da minha sabedoria. Se nos questionássemos mais, mas a questão é que nós não nos questionamos. A questão é que nós não paramos para pensar. Foi o Senhor que lhes deu autoridade e poder para eles irem. Eles só conseguiram aquilo porque Jesus deu a eles autoridade e poder. Jesus disse: eu vos dou poder, e soprou sobre eles o Espírito. Por causa disso eles estavam tendo sucesso. A gente precisa entender que qualquer realização que eu faço, longe dele, se tornará um fracasso, mesmo que seja na área em que eu tenho mais habilidade. Você nota isso na vida de Pedro. Pedro, depois que ele negou o Senhor, ele voltou a pescar. E a Bíblia diz lá em João 21, que Pedro tentou pescar e a pesca dele foi frustrante, porque ele estava tentando voltar para a vida antiga, porque ele estava tentando voltar para as coisas velhas. E ele não obteve sucesso algum. Não existe sucesso longe dele. Não existe vitória longe dele. Não existe conquista distante dele. Não vamos pedir e pensar que ele vai abençoar o nosso trabalho. Não vamos pensar em sermos tão idiotas de achar que nós podemos fazer e conquistarmos sem ele, que nós obteremos vitórias sem a ajuda dele. Jamais conseguiremos qualquer coisa sem a ajuda do nosso Deus. Essa é a verdade. E eles estavam então tão cheios de orgulho por causa dos resultados, por causa daquilo que eles haviam conquistado, por aquilo que eles haviam feito. Então eis que surge a palavra do Senhor, trazendo a eles uma advertência oportuna. Essa é uma advertência do céu sobre a vida de todos nós. Jesus disse para eles: eu vi Satanás como raio cair do céu. Olha, eles estavam falando de conquistas, estavam falando que os demônios estavam se submetendo a eles, e aí Jesus de repente chega e diz: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Duas coisas. Primeiro, Jesus estava querendo dizer para eles sobre aquilo que ele havia visto lá, antes da fundação do mundo, antes de tudo. Quando Jesus estava presente, quando Satanás, aonde ele estava, tentou usurpar a Deus.
tentou ser igual a Deus, tentou tirar a glória de Deus, tirar o trono de Deus. Então Jesus disse: eu estava lá naquele dia, eu vi o que aconteceu com Satanás, eu vi o que acontece com aqueles que são soberbos, arrogantes, vaidosos. Eu vi o que acontece. Jesus sentiu ali neles um pouco de soberba. Então Jesus estava advertindo eles: cuidado, cuidado nas suas realizações, cuidado nas suas conquistas, cuidado até mesmo quando você está realizando algo para Deus. Cuidado. Cuidado mesmo, porque isso já derrubou Satanás. E derrubou muitos, que a gente sabe na história toda. Então Jesus estava advertindo eles, para que eles pudessem ter cuidado com a soberba. A soberba é a mãe de todos os pecados. E não existe uma pessoa que não tenha soberba. Todos nós temos. Ela já nasce com a gente. Você nasce, você ganha a soberba. Somos soberbos, orgulhosos. Todas essas coisas nos afastam de Deus. E nós ganhamos do nosso pai, Adão, de herança. Nascemos com isso, impregnado em nós, dentro de nós. Somos soberbos por natureza. Então Jesus estava alertando: cuidado com a soberba. O que Jesus estava querendo dizer, quando ele disse aqui no verso de número 18, eu vi Satanás como um raio cair do céu, era justamente isso. Eu vi o que aconteceu com Satanás. Eu vi. Cuidado com o sucesso, cuidado com as alegrias do teu trabalho. Isso pode abrir uma fenda para que o orgulho possa entrar. Mas não é qualquer tipo de orgulho que Jesus está falando aqui. O pior de todos os orgulhos é o orgulho espiritual. E é esse que ronda nós, os irmãos, aqueles que servem a Cristo. O orgulho espiritual é pior do que o orgulho comum. Cuidado com o orgulho espiritual. Você que é servo de Cristo, você que atende a obra do Senhor, cuidado com esse orgulho que ronda você, que está sempre ali, rodeando o teu coração. Cuidado, porque isso vai derrubar você. Isso já derrubou grandes pastores, grandes pregadores, e continuará derrubando muitos. Orgulho espiritual é aquele que nós achamos que Deus não pode fazer as coisas sem mim, que Deus precisa de mim, que eu sou importante no reino de Deus, que Deus... Que é isso? Pô, dá logo a quarta cadeira para a quarta pessoa da Santíssima Trindade, porque está achando tanto, está achando que o céu, que Deus... Então dá logo a cadeira para ele. Ele tem que sentar do lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente está cansado de ver que na Bíblia não existem insubstituíveis. A gente está cansado. Eu estava lendo hoje, estudando a morte de Moisés. Quando Moisés morreu, não foi qualquer um. Não foi um pastor antes da vida aí qualquer, não. Foi Moisés, o maior líder de Israel. Um homem que conduziu mais de 3 milhões de almas para fora do Egito. Um homem que falava face a face com Deus. Ninguém falava face a face com Deus. Só Moisés falava. O que aconteceu? Moisés morreu. Morreu? Acabou? Não. Deus mandou Josué continuar. Meu servo é morto? Acabou? Josué, você vai fazer. Não existe grandões no reino de Deus. Não existe. Às vezes eu fico vendo pastores que se acham demais no reino. Pastores que são cercados
são intocáveis. Essa semana passada, uma irmã chegou em mim e disse: pastor, fiquei sabendo que o senhor não gosta que ninguém vá na tua casa. Eu falei: quem falou? Quem falou? As pessoas falam sem falar comigo. Mas quem falou que eu não gosto que as pessoas vão na minha casa? Eu sou lobo? Pastor gosta de ovelha. Gosta de ficar com ovelha. Quem falou isso? Está louco? As pessoas falam sem saber da nossa vida. Prazer meu é estar com as ovelhas, é estar com os irmãos. Não existe isso. Essa é a verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse orgulho maldito que ronda os corações daqueles que têm dons na igreja, daqueles que servem na igreja, daqueles que trabalham na igreja, daqueles que são dotados de dons de cura, dons de profecia. Cuidado, porque isso incha. Paulo disse: isso incha, isso faz inchar a pessoa, isso faz a pessoa se ensoberbecer e achar que ela é o próprio Deus, que o que ela fala é Deus falando. Não, porque assim diz o Senhor. Que é isso? Deus já falou o que tinha que falar. Deus não precisa falar mais coisa nova, não. O que você precisa saber está aqui. Então não vem com esse papo de assim diz o Senhor, não. Tem que falar aqui. Se ele não falar de acordo com o que está aqui, é mentiroso. Não é de Deus. Tudo que falou e que eu preciso saber está na Bíblia. Então cuidado com esses que se sentem os donos de Deus, os donos do reino dos céus. Só eles. Só. Deus só faz por meio deles. Esse é o orgulho espiritual que tem matado muitos, que tem mandado um monte para o inferno. Por isso que Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, verso 21 e 22, quando ele disse: naquele dia muitos dirão, mas no teu nome nós fizemos tanto, no teu nome realizamos tanto, e ele vai dizer: realmente vocês fizeram tudo isso, mas eu não te conheço, eu não sei quem é você. Porque Deus se afasta do arrogante, Deus se afasta do soberbo. Jesus estava alertando aqueles discípulos, aqueles apóstolos, aqueles homens que estavam iniciando o ministério, que eles estavam iniciando errado, que eles teriam que tomar uma decisão ali e parar com aquilo ali, senão isso levaria eles à destruição total. Porque é isso que a arrogância, a soberba espiritual faz, leva à falência total. Segunda coisa que esse versículo me mostra que Satanás e o seu reino caem diante da pregação do Evangelho. Note bem, porque Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Segunda coisa, é que quando você prega o Evangelho, é que quando você fala da fé, é que quando você ora, é que quando você se enche do Espírito Santo, quando você, meu irmão, resolve ter mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, isso vai trazer resultado para a sua vida, ou seja, você vai ganhar terreno e Satanás vai perder terreno. Esse é o resultado. Jesus está dizendo, Jesus está falando, você vai ganhar terreno, Satanás vai ter que recuar, perder. Lembre-se que Jesus disse sobre a minha igreja: contra ela as portas do inferno não prevalecerão. É sobre isso que ele está dizendo. O poder da igreja, o poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso. Aonde o Evangelho chega, o reino de Satanás cai. Aonde o Evangelho chega, a gente vê mudança de vida, transformação. A gente vê pessoas escravizadas em vícios sendo libertas, pessoas escravas do sexo, na prostituição, sendo libertas, pessoas que eram tão mentirosas, amantes da mentira, enganavam todo mundo, passavam a perna em todo mundo, davam um 5-7 em todo mundo aí, mas aceitaram a Cristo, aceitou o Evangelho, acabou tudo.
Acabou. Porque houve transformação. Se você vê, portanto, diante dessa verdade que Jesus está dizendo, que aquele irmão ainda continua na velha vida, que aquele irmão ainda continua mentindo, que aquele irmão ainda continua prostituindo, que aquele irmão ainda continua enganando o outro, que aquele irmão ainda continua dando cheque sem fundo, isso significa que o reino de Satanás não caiu na vida dele, que o reino de Satanás continua ainda de pé diante dele, que ele nunca foi liberto, que Cristo nunca foi Senhor da vida dele. E isso é o que mais tem na igreja. Joio. Qualquer dia eu quero falar só sobre isso. Joio, está cheio de joio na igreja. Se você olhar o joio, você vê que ele é igual ao trigo. Só que se você jogar ele para cima, o vento leva. Não tem consistência. Trigo tem consistência. Essa é a única diferença. Então a gente precisa entender. Jesus estava falando que com o avanço do evangelho haveria uma recusa de Satanás, um recuo de Satanás. Satanás iria recuar, perder terreno. Satanás perdeu terreno na sua casa? Satanás perdeu terreno no seu casamento? Satanás já perdeu terreno na sua família? Satanás perdeu terreno na sua vida? Ou ele continua ainda tendo terreno? Ou ele continua mandando em boa parte da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua casa? Quem é o Senhor da sua família? O Evangelho traz mudança, transformação, libertação. Se você não foi liberto dos seus vícios, analise novamente. Se você já nasceu de novo, se o Evangelho, o reino de Deus chegou até o teu coração. Isso é muito sério mesmo. No verso 19, que eu tenho que correr, o tempo sempre é pouco demais para o pregador, é demais para quem ouve, pouco para quem fala. Verso 19 diz: e eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha aí, ó. Jesus está falando, não tem razão para vocês se ensoberbecer, não tem razão para vocês ficarem tão vaidosos, não tem razão para achar que isso tudo é porque vocês é bom, porque vocês... Não, nada disso. Olha aqui, Jesus está dizendo, todas as suas vitórias foram alcançadas por meio do meu poder, e eu vou novamente renovar esses votos sobre vocês, eu vou validar esses votos de poder na vida daqueles que querem trabalhar. É isso que Jesus está fazendo, uma promessa de validação, de continuidade. Jesus está dizendo: acerte, ó, o teu coração, mantenha a sua humildade, tira a soberba, mantenha-se humilde, e eu vou fazer com que vocês tenham mais autoridade ainda. Vocês vão pisar em serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se vocês se manterem humildes, mas se vocês se manterem a soberba, tudo vai cair por terra. Tudo vai cair por terra. Não terá jeito algum de eu fazer alguma coisa para vocês. No verso 20, foi o verso que nós lemos, que aí é o que mais me interessa. No verso 20, diz a palavra de Deus que Jesus disse: mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O que o Senhor está dizendo aqui? Que dom, poder, essas coisas que nós temos dadas por Deus para realizar milagres, obras extraordinárias, são inferiores à graça divina. A maior graça, Jesus está dizendo, não são os dons, não são a capacidade de realizar milagres extraordinários.
A alegria de vocês não deve estar nessas coisas, fundidas nessas coisas, porque muitas vezes essas coisas enganam os outros, enganam o nosso coração, porque nós acabamos naquele maldita teologia, naquele maldito erro que todos nós trazemos dentro de nós e dentro da igreja. É a maldição do ter sem ser. Conhece essa maldição? Ter sem ser. Eu conheço um monte. Pessoas que têm um talento e um dom extraordinário, mas não são. Não são. Pessoas que fazem coisas maravilhosas no reino de Deus, mas não têm vida com Cristo. Não têm vida de santidade. São podres. São, na verdade, enganadores. Essa é a maldição. Tem e não são. Sabe o que às vezes eu penso? Você acha que Deus está mais interessado naquilo que você produz ou naquilo que você é? Pensa um pouco. O que você acha que interessa mais o Senhor? O que você é ou aquilo que você produz? Na nossa mente, nós achamos que é mais interessante aquilo que eu produzo. Será que é assim no reino de Deus? Pois vamos um pouquinho em Lucas 3. Lucas 3, no verso 21. Lucas 3, 21. Diz o seguinte: quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma física, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado. O quê? Em ti me agrado ou me comprazo. Irmão, agora se você parar para pensar um pouco, Jesus nem tinha iniciado o ministério dele. Jesus não tinha feito uma cura. Ali ele partiria do batismo para ser tentado, da tentação ele então iria para a sinagoga, abriria o livro de Isaías, começaria lendo Isaías 61, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas, e ele então sai dali e começa o ministério dele. Ou seja, Deus estava mais interessado no ser de quem era Cristo do que no ter que ele faria. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, Deus já estava sentindo prazer nele. Então, é antes de você realizar, é antes de você fazer. Porque para Deus não importa o que eu faço para Ele. O mais importante é o que eu sou diante dEle. Se eu sou uma nova criatura, se eu sou um servo de verdade, se eu sou uma carta que o mundo pode ler, como Paulo disse, se eu sou um homem morto para o pecado e não morto no pecado, porque só existem dois tipos de homens: o que está morto no pecado e o que está morto para o pecado. Qual desses dois você é? É isso que interessa para Deus. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas está vivo com o pecado. Tem muita gente aí curando, libertando, fazendo coisas incríveis no poder da carne. Estão vivos para o pecado. Esses, o Senhor não tem prazer neles. O Senhor está dizendo aqui, no verso de número 20: não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. É isso que é a maior alegria. Às vezes eu não realizo nada. Às vezes eu não consigo realizar muito no reino de Deus. Mas Deus não está interessado nisso.
O maior interesse em Deus é que eu me desenvolva como um discípulo, é que eu deixe para trás o pecado, é que eu busque a semelhança que há em Cristo, é que eu me santifique, é que eu me consagre, é que eu busque cada dia mais estar mais próximo dele. É isso que interessa. E não meu dom, não meu trabalho, não meu serviço. Olha, a igreja de Efésios foi condenada por isso lá em Apocalipse. A igreja de Efésios era uma igreja que tinha muita obra, que fazia muito, que realizava muito. Mas o Senhor disse: eu tenho contra você que você deixou o primeiro amor, ou seja, você trocou o ser pelo ter. Você não pode trocar o ser pelo ter. Você precisa ser e depois ter. O ser deve ser uma consequência do ser. O ter deve ser essa consequência. Senão não dá certo. No reino de Deus é assim. No reino de Deus as coisas funcionam desse jeito. Pelo amor de Deus, não dê descanso a você mesmo, enquanto você não vê um novo nascimento na sua vida. Não dê descanso à tua alma, enquanto você não vê em você mesmo os frutos do Espírito. Não realize coisas enquanto você não tiver no teu coração uma mudança, uma transformação no caráter. Busque primeiro ser o cristão, o crente, o servo de Deus. Depois você pensa em trabalho, em fazer alguma coisa. Não seja neófito. Pessoas neófitas são pessoas que são tão novas na fé e querem realizar trabalhos e fazem trabalhos e esquecem de primeiro ter um fundamento em Cristo, de ter uma vida em Cristo. Isso vai causar um prejuízo enorme. Então, primeiro, procure nascer de novo. Procure ter o teu nome certificado de que está arrolado nos céus, de que Ele de verdade cravou no teu coração, de que você é um salvo, de que você foi alcançado pelo sangue de Jesus, de que o Evangelho um dia chegou na tua vida e que mudou você de verdade. Como Paulo disse: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Eu mudei, eu sou uma nova criatura. E aí sim, você pode então, daí, partir para realizar, partir para fazer, para servir a Deus, para dedicar sua vida ao Senhor. Não troque as coisas, não faça isso jamais. Existem muitas pessoas aí com dons em abundância, que tornaram seguidores de Judas Iscariotes. Que é um exemplo mais do que Judas. O homem que andou com Jesus estava entre esses 70, que realizou tantas coisas, que fez tantas coisas, curou, expulsou demônio, fez muitas coisas, mas que nunca procurou resolver o problema que ele tinha dentro dele, que era o amor ao dinheiro, que era a avareza. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Antes de você fazer qualquer coisa, procure sarar teu coração, procure converter-se, procure de verdade a salvação da tua alma, e aí os frutos brotarão. Eu acho tão incrível quando Zaqueu, depois de convertido, enfia a mão no bolso. Só um crente faz isso, só quem de verdade nasceu de novo faz isso. A maior prova que Zaqueu nasceu de novo foi que ele enfiou a mão no bolso e disse: eu vou dar tudo que eu roubei, e vou dar 4 vezes mais se eu defraudei alguém. Isso é conversão.
Isso é se converter. Não é ser picareta, não. É uma vergonha. Às vezes eu encontro irmãos que têm comércio e os irmãos falam: quem me dá mais calote são os crentes. Meu Deus, o que é isso? Isso nunca podia acontecer, mas é o que mais acontece. E o camarada está lá, o camarada está trabalhando, o camarada está empenhado na obra, o camarada está servindo, o camarada não falta na escala, o camarada toca, o camarada é diácono, o camarada é pregador, o camarada... Mas ele não para pensar: será que eu, de verdade, sou uma nova criatura? Senão você está perdendo seu tempo, irmão. Para de perder o tempo seu. Para de tentar fazer obra, porque a sua obra longe dele não serve para nada. A sua obra sem ele não é santificada. A sua obra sem ele não tem fé. E tudo que não é feito com fé, tudo que não é santificado, Deus não aceita. Então você está perdendo seu tempo. Certifique-se de que você é de verdade uma nova criatura. Verso 21 diz que naquela mesma hora alegrou-se Jesus. Nunca você viu isso na Bíblia. Primeira vez e única vez que diz que Jesus se alegrou. É a única vez. 3 vezes fala que Jesus chorou, mas essa é a única vez que diz que Jesus se alegrou. E por que Jesus se alegrou? E qual é a diferença dessa alegria com a alegria do verso 17, que os discípulos voltaram tão alegres? Qual é a diferença dessa alegria para a alegria do verso 17? Qual a diferença entre a alegria de Jesus e a alegria dos discípulos? Está na sublimidade da alegria de Jesus. Ou seja, a alegria dele era perfeita. Era uma alegria grandiosa, uma alegria que ultrapassava os limites humanos. E sabe por quê? Ele diz aqui no verso 21, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondesses estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelasses às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim o quis. A gente percebe, em primeiro lugar, que a alegria dos discípulos se direcionava ao mundo exterior, porque eles estavam alegres pelas coisas grandes que eles haviam realizado, pelas coisas boas que eles haviam feito, pelas coisas realizadas por eles. Já a alegria de Jesus era direcionada para o mundo interior. Ele encheu o coração dele de grata adoração, enalteceu a Deus o Pai, honrou a magnitude de Deus, a bondade de Deus, porque ele viu ali a soberania de Deus quanto à salvação de almas. Isso é incrível. Olha só o que diz aí o verso de número 21, a parte B, que diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes. Jesus reconheceu a soberania de Deus quanto à salvação. Isso é muito importante. Eu quero dizer uma coisa para você: que existem pessoas pelas quais Deus ocultou a salvação a elas. Isso é muito difícil. Isso é difícil de nós entendermos, de nós explicarmos. Isso não há como explicar. Isso se trata da soberania de Deus. A soberania de Deus é que faz isso. Certa feita Jesus disse, um texto parecido, na qual Jesus disse: eu não quero que esse povo se converta, porque se eles se converterem, eu não quero que eles se convertam. Isso é um mistério. Jesus está dizendo que Deus ocultou estas coisas. Mas para quem ele ocultou? Quem é essa classe de pessoas que Deus ocultou? Ele diz aos sábios e entendidos. Não é para todos. Ele disse: aqueles que se acham, aqueles que acham que não precisam de Deus, aqueles que acham que não são tão ruins quanto os outros, aqueles que acham que eles terão, na verdade, chance diante de Deus,
quando eles comparecerem diante do Senhor, porque eles são possuidores de um caráter bom. Então essas pessoas que acham que elas são melhores do que os outros, que não são tão ruins quanto os outros, que porque elas possuem, na opinião delas, um caráter melhor, superior ao dos outros, elas poderão comparecer um dia diante de Deus e ficar de pé diante do Senhor. Grande engano, porque naquele dia, no trono, grande trono de Deus, ninguém poderá ficar de pé. Nenhum de nós ousará abrir a boca, porque a Bíblia diz que todos temerão e tremerão diante dele. Naquele dia eu quero ver Hitler, quero ver Faraó, esses grandes homens ruins e maus que existiram, tremendo diante do Senhor, diante da glória e do poder dele. Quero ver Satanás tremendo diante do nosso Deus. Não há argumentos diante do Senhor. Não há argumentação diante do Deus, Senhor dos céus e da terra. E o interessante é que Jesus diz que assim foi como o Pai quis. Olha que ele reconhece a soberania do Pai. A salvação é algo que Deus, o Pai, determinou. A Bíblia diz que ele escolheu alguns para a salvação e ele decretou a salvação sobre esses. Os eleitos são salvos por ele. Os eleitos é uma parte que existe no meio de todo mundo. E esses, a Bíblia diz, Deus elegeu antes da fundação do mundo. Os escolheu, os elegeu. E isso não compete a mim, não compete a você discutirmos. Mas é o Pai. É algo que é exclusividade do Pai. Foi o Pai que quis assim. Foi o Pai que determinou assim. Se nós corremos um pouquinho aí na frente, eu estou com pouco tempo, mas João capítulo 3, não, João 1, João, o Evangelho, capítulo 1, no verso de número 12, diz assim, todo mundo achou? No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue. Preste atenção. Não é coisa humana, não é coisa dessa terra. Sangue é dessa terra, é coisa humana. Ele está falando, não filhos que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, meu bem, vamos fazer um filho? Vamos. Vamos lá, fazemos um filho. Esse filho será uma bênção. Não sou eu que determino isso, não. Jesus está dizendo que não é aqueles que são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Não é do homem, mas da vontade de Deus. Então, é Deus que faz o homem nascer de novo. É a obra de Deus, não é obra da igreja, não é obra do pastor. Nós batizamos aos montes, como a Bíblia manda a gente jogar rede, e a gente puxa e vem peixe de todo jeito, e a gente então pega peixe bom, peixe ruim. A Bíblia diz que a gente consegue puxar um monte de coisa, mas no final só alguns. Só alguns. Mas há injustiça nisso da parte de Deus? Não, de jeito nenhum. Ele salva quem Ele quer. Jonathan Edwards dizia que, na verdade, todos nós estamos no inferno. Alguns são tirados de lá. Graças a Deus, porque Ele tirou você, 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 Ele tirou você.
Graças a Ele, pela graça dEle que Ele nos tirou. A verdade é que todos nós estávamos caminhando para um abismo, todos nós cegos indo para um abismo. De repente, chegando perto do abismo, uma voz disse: ei, para! Aí, nossa, quase que eu caio. E eu então dou meia volta e volto a viver. Essa é a realidade. Agora, se essa voz soou para você, dá glória a Deus. Se essa voz um dia falou no teu coração, você estava caminhando para a sua destruição, você estava caminhando para o seu destino final, Satanás estava mantendo você preso, mas uma voz chegou até o teu coração e disse: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Voltando para o texto, continuando, verso de número 22 disse: tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Estranho, né? O revelador do Pai é Jesus. Quem revela o Pai? Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o revelador. Quer ir para o Pai, tem que passar por mim. Quer ir até o céu, tem que passar por mim. Não há outro jeito, não há outro meio. Existe um monte de gente boa, com boa intenção aí fora, tentando por outros caminhos que são bons caminhos, caminhos bons de verdade, mas não é o caminho que leva para o céu. Só existe um caminho que leva para o céu. Você está careca de saber disso, eu também. Mas a gente precisa falar. Só existe um caminho, o caminho é Jesus. Não é o caminho do trabalho, da servidão, não é o caminho das obras, não é nada disso. Para de tentar agradar a Deus pelo teu trabalho, para de agradar a Deus pelo teu serviço, para de agradar a Deus servindo pastores, servindo igreja. Para com isso! Isso só vai amontoar frustrações sobre a tua vida. Isso não te garante o céu. O que garante o céu é você ser de Jesus Cristo, é você ser a imagem dele, é você ter a marca do sangue dele na tua vida, é você ser uma carta escrita na qual todos podem ler, é você exalar o bom cheiro de Cristo. Para uns vida, para outros morte, mas ninguém pode ser neutro. O cristão, ele cheira, ele exala um cheiro, que Paulo disse, para uns é morte, para outros é vida. Mas você tem que transmitir o teu cheiro, a presença dele em você. Sem Jesus a gente não consegue chegar até o Pai. A revelação da salvação de Deus é transmitida unicamente através de Jesus. Não existe outro jeito. Não existe outra forma. Versos 23 e 24 diz que voltando-se para os discípulos, agora ele se volta para os discípulos, ele esquece dos 70, ele só se volta para aqueles 12, e ele diz para eles, talvez em particular, num lugar separado, ele olha para aqueles homens e diz uma coisa incrível, ele diz: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Que coisa! Às vezes a gente enaltece, fala tanto dos heróis da fé, a gente vê tanto Davi, a gente fala de Abraão, de Moisés, eu gosto particularmente de Eliseu, eu tenho uma fascinação por Eliseu, cara que eu quero chegar lá e conhecer, um homem incrível, um homem impressionante, Eliseu. Mas o que Jesus está dizendo?
Jesus está dizendo que esses homens são bem-aventurados, porque eles estavam vendo e ouvindo coisas que nenhum daqueles grandes homens ouvia. As oportunidades que Deus nos oferece, as chances que Deus te dá. Quantas oportunidades Deus já te deu? Quantas chances Deus já te ofereceu? O que você tem feito das oportunidades que Deus tem te dado? O que você tem feito das chances que Deus tem oferecido a você? Saiba que oportunidades, na verdade, responsabilizam o discípulo. Responsabilidades são, na verdade, responsabilidades assumidas diante de Deus. Você está tendo oportunidade que grandes homens não teve. Eu tenho uma oportunidade que grandes homens não teve. Qualquer um de nós aqui, uma das crianças lá de cima da escolinha, se for chamada aqui, talvez ele vai responder coisas que Isaías não saiba, que Daniel não conheça, que Jeremias, embora fosse um homem conhecedor, Ezequiel, um homem cheio de sabedoria e inteligência, jamais saberiam responder, porque foram homens que viveram à sombra, porque foram homens que sempre visualizaram o futuro, mas nunca tiveram oportunidade de ver, sempre pelos olhos da fé, sempre tentando enxergar mais longe. O único, que eu disse quarta-feira aqui, que chegou a ter um vislumbre do Senhor foi Abraão, porque a Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor e ele se alegrou. O dia do Senhor foi a morte dele. Quando Abraão viu o dia do Senhor, ele se alegrou. E foi o dia que ele estava sacrificando Isaac. Mas a verdade é que nenhum desses grandes homens tiveram a oportunidade que você tem, que eu tenho, que nós temos. Temos a palavra, eles não tinham nada. Temos todos os 66 livros, eles só tinham alguns livros, que era a Torá, que eram as leis, os mandamentos. Eles não tinham o que nós temos, eles não tinham a liberdade que você tem. Então saiba que as oportunidades que Deus está te dando vai responsabilizar você. Você tem um senso de dívida diante do Senhor. Eu tenho um senso de dívida diante do meu Senhor. E eu devo andar todos os dias de minha vida com esse peso sobre mim. Eu sou devedor, eu sou devedor, eu sou devedor ao meu Senhor. Eu sou devedor àquele que morreu por mim, aquele que ressuscitou, aquele que me chamou, me escolheu, me elegeu. Eu sou devedor a Ele. E eu vou ser, não vou ter. Eu vou ser um bom discípulo. Eu vou cultivar em mim a verdadeira alegria de ser filho de Deus. Não de ter realizado grandes coisas, não de ter feito coisas grandiosas para o meu Senhor. Não. Eu vou carregar em mim a alegria de ser filho de Deus. Eu vou carregar em mim a alegria de ter nascido de novo, de ter o meu nome arrolado no livro da vida. Eu vou carregar em mim a alegria, a segurança de uma ovelha de Cristo que está em suas mãos e que o maligno não pode tirar. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ninguém as arrebata de minha mão. Eu sou ovelha dele. Eu sou. Percebe isso? Eu sou. Você é discípulo. Eu sou. Jesus disse: vocês conhecerão pelos frutos. É os frutos. Você está produzindo de verdade? Produzindo porque você é. Produza frutos porque você é. E aí você vai ter o teu coração cheio de alegria e de gozo.
A verdadeira alegria do Pai virá sobre o teu coração, encherá você de um gozo inefável, alegria dos céus. Jesus se alegrou porque ele viu ali pequenos homens iletrados, se convertendo. Ele viu ali prostitutas se convertendo. Ele viu ali homens da quais a religião, os escribas que se gabavam de tanto conhecimento, ignoravam. Diziam que eles não eram dignos do reino de Deus. Mas Jesus viu que eles se arrependiam, que eles estavam se convertendo de verdade, que eles estavam nascendo de novo. O reino de Deus não é de quem tem conhecimento, o reino de Deus não é de quem sabe muito, o reino de Deus não é, não. O reino de Deus e a alegria dos céus é daquele que serve a Cristo, que ama a Cristo, que ama o Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Procure ver em você qual é o motivo da sua alegria. O seu trabalho, o seu serviço. Quando você não realiza algo, você fica triste. Quando você não vê resultados, você fica triste, se cobra. O pastor cobra você, você precisa trabalhar. Está parecendo o testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová que é assim, tem que trabalhar, tem que trabalhar. O servo bom é aquele que trabalha. O servo bom é aquele que imita Cristo. O servo bom é aquele que faz a vontade do Pai. Servo bom é aquele que procura confirmar nele as marcas de um novo homem, uma nova criatura. A sua alegria vem de onde? Lembre de Paulo. Paulo escreveu Filipenses na prisão, aonde ele não podia fazer nada, aonde ele não realizava trabalho algum, mas foi a epístola que ele mais falou sobre a alegria. Foi a epístola que ele mais usou a palavra alegrai-vos. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Se nessa noite você ainda não teve a alegria de ter o nome escrito no céu, arrependa-se dos seus pecados e peça ao Senhor perdão, graça. Convida Jesus para entrar no teu coração, para Ele governar a tua vida, governar o teu ser, para Ele transformar o teu caráter, fazer de você um novo homem, uma nova criatura. Se você já é crente, mas tem, assim como o irmão do pródigo, trabalhado para o pai, mas sem alegria. Lembra do filho do irmão do pródigo, o segundo filho daquele homem fazendeiro? Ele trabalhava sem alegria. Depois acusou o pai de nunca ter dado para ele uma festa, uma alegria. Você está esperando o quê, meu irmão? Aquele pai poderia olhar para aquele moço e ter dito: você esperou o quê? O gado estava aí, as ovelhas estavam aí, você nunca fez uma festa porque você não quis. Você sempre se alegrava em trabalhar, você era um escravo e não um filho.
Deus não quer escravos, trabalhadores, Deus quer filhos. Deus está chamando homens para ser a imagem de Jesus. Oh, você não vai agradar a Deus por causa do seu trabalho, do seu feito, das suas realizações. Você vai agradar a Deus quando você deixar essas coisas, quando você deixar o pecado, quando você deixar essa velha vida, quando você morrer para o pecado. Morra para o pecado e você vai agradar a Deus. Morra para o pecado. Deus está chamando você nessa noite. Morra. Morra para o pecado. Domingo passado nós falamos sobre a guerra contra o pecado. E hoje estamos encerrando falando quase a mesma coisa. Morra para o pecado. E nasça para Deus. Viva para Cristo. Viva para o teu Senhor.